CEL, Centro Espiritual Universalista. Sejam todos bem-vindos. Nossa casa fundamenta-se nos pilares de estudo e trabalho firmados no kardecismo, Umbanda Universal e esoterismo. CEL significa caridade com nossos irmãos em Cristo Jesus, esperança de um mundo melhor, união do grupo para o amor incondicional. Essa casa foi edificada por muitas mãos e é com imensa alegria que expressamos a nossa gratidão a todos que auxiliaram e aos que seguem auxiliando nesse projeto. Cada ato de bondade, cada momento de reflexão e cada passo dado com o coração aberto nos aproxima da plenitude e da harmonia ao encontro do amor do Mestre Jesus. A jornada espiritual é uma caminhada contínua de crescimento e autodescoberta. Cada dia nos oferece uma nova oportunidade para aprendermos, evoluirmos e nos conectarmos mais profundamente com a nossa essência. Ao buscarmos a evolução espiritual, lembramos da importância da gratidão, da compaixão e do amor. E para auxiliar você nessa jornada, a casa oferece atendimentos fraternos e mediúnicos, com palestras de desenvolvimento espiritual e humano, passes energéticos, desobsessão, apometria, cirurgia e cura espiritual, consultas com o guia e emanação de energia à distância. Sinta-se acolhido nesse lugar de amor e caridade. Vivencie momentos de cura e conexão com a espiritualidade. Aprendemos e crescemos juntos quando estamos em comunidade. A família CEL, juntamente com todas as egrégoras espirituais de luz e de amor que aqui atuam, expressam com muito carinho a mais profunda gratidão a todos pela confiança nos trabalhos realizados. Estamos entusiasmados e confiantes para seguirmos em frente nessa jornada conjunta e evolutiva, construindo um futuro ainda mais brilhante. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de trabalhos na nossa casa. E eu convido a todos os presentes aqui para que juntos nós possamos fazer a abertura desta noite. Então vamos descruzando os nossos braços, as nossas pernas, vamos sentar bem confortável, vamos fazendo uma respiração bem profunda, fechando os nossos olhos suavemente e agradecendo por mais este dia e esta oportunidade de estarmos reunidos. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, Mãe e a Mãe Maria e ao Mestre Jesus e a todas as forças de luz e amor e cura que se encontram nesta noite, para ajudar todos aqui, conforme eles necessitam. Vamos também nos concentrando e elevando os nossos pensamentos, entrando em sintonia com as energias de luz, pedindo que venham sobre nós, acolhendo e nos amparando, nos orientando, nos protegendo, trazendo coragem, fé e harmonia, a paz e a sabedoria,
para compreendermos a nossa missão reencarnatória na nossa vida e que tenhamos a determinação necessária para seguirmos a nossa jornada evolutiva e no melhoramento pessoal e na iluminação divina. Agradecemos também por todas as bênçãos recebidas e pelas graças de estarmos neste dia junto a vós e sentir a vossa presença, nos fortalecendo a nossa alma e curando todo o nosso ser. Nesta noite, nós te pedimos, Senhor, de toda a criação, Deus Pai, Mãe Vida, cuida de nós, da nossa vida, cuida das nossas famílias e cuida dos nossos lares. E oferecemos a prece de Cáritas, para que essa prece possa interceder por todos nós e no nosso merecimento. Então eu convido a todos para fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja e assim é. Então, neste momento agora, eu convido a todos para que nós possamos fazer 1 minuto de doação de energia para todas aquelas pessoas que se encontram com ansiedade, medo, depressão, e principalmente aquelas que se encontram com pensamentos suicidas. Então imagine saindo do seu cardíaco uma energia da cor rosa e da cor verde, e a espiritualidade se encarregará de entregar para cada um conforme o seu merecimento.
agradecemos toda a energia recebida. E antes do Evangelho, eu convido as crianças que quiserem participar dos céuzinhos. E também convido o nosso colega, o Cláudio, para fazer a explicação sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então, como vocês já estão sabendo, né, nas quartas-feiras a gente faz a leitura de um capítulo do Evangelho e uma breve reflexão sobre o que nos fala esse capítulo. Eu vou trazer aqui na noite de hoje o capítulo 19, que fala sobre a fé que transporta montanhas. Muitas vezes a gente acha que vai falar sobre um assunto e quando chega perto a gente acaba mudando e seguindo a nossa, talvez, intuição, vamos dizer assim. E espero que esse capítulo ele possa contribuir com cada um de vocês que veio aqui hoje. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É porque causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporte-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens. Mesmo quando se trata melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são as outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Nas pequenas como nas grandes coisas, a que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que as aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que se faz ver, no pensamento, o fim para o qual se tende e os meios para atingi-lo. A sorte que ele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza.
Nenhum outro caso, ela pode realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade, aquela que a possui coloca sua confiança em Deus mais no que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem Ele, e por isso os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta a fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outras que, outrora, passariam por prodígios e não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pela qual Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhas a fé. Esse capítulo ele é um pouco mais extenso, né? Eu li só uma parte, então eu vou trazer essa reflexão com base em coisas que a gente vive no dia a dia, né? Que daí a gente consegue conectar o que a leitura nos traz a uma reflexão da nossa própria vida. O que é fé verdadeira? É uma pergunta que daqui a pouco cada um de nós vai ter uma resposta pessoal, né? Muitas pessoas dizem, eu tenho fé, mas como que a gente consegue acreditar de verdade, né? Como que a gente age quando a gente diz que tem fé? Será que é só falar, eu tenho fé? A fé é a confiança nas próprias forças que o homem adquire da certeza de cumprir a missão que lhe foi confiada e vencer os obstáculos. Fé não é esperar sentado, é acreditar e agir. Então, quando a gente pensa, né, muitas vezes a gente fala, eu tenho fé que isso vai se resolver. A gente está tendo fé de verdade ou a gente só está querendo? Né? A fé é acreditar. E um exercício para isso, né, seguir adiante mesmo sem garantias. A fé nada mais é também não ter a certeza da garantia, mas a gente seguir com a sua confiança e ir adiante. A fé ativa com a fé passiva. O que seria isso? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar. A fé passiva espera um milagre. Quantas vezes a gente já se deparou e talvez até cometeu esse ato de falar que tem fé em algo e de repente a gente esperar que o universo conspire a favor e sozinho, né? Vamos esperar que o milagre aconteça. Todo mundo alguma vez já acredito que já deve ter feito isso, né? Só que a fé ativa, ela planta, cuida, espera com serenidade e, repito mais uma vez, a gente tem que agir para que as coisas realmente aconteçam, né? Então você tem fé que espera ou a fé que move? A gente está indo ao encontro junto da fé, daquilo que a gente mentaliza e quer que aconteça, ou a gente está esperando que a solução venha até nós? Eu só vou ter fé no meu pensamento que tudo vai acontecer, independente do que a gente quer para a nossa vida. A fé não é cega, é esclarecida. A fé se apoia na razão, é a certeza que nasce da compreensão das leis divinas.
A fé inteligente entende o porquê das provas da vida. Confiar que há um sentido mesmo nos momentos difíceis. E aqui a gente pode pegar uma reflexão quando a gente passa por um momento realmente que tudo parece estar muito difícil, que a gente perde a fé. Mas também entender, e isso a gente leva tempo, que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, e quando ele é ruim, é difícil. Mas por que está acontecendo tantas coisas ruins? Será que tem um motivo? Só que muitas vezes, e eu já passei por isso, quantas vezes algo ruim que apareceu ou que aconteceu na nossa vida, ou na vida de alguém, nos livrou de algo, e a gente não vê por esse lado. E daí a gente acaba perdendo a fé. Então é nos momentos mais difíceis que a gente precisa manter, e nos momentos mais difíceis que a gente precisa seguir adiante. Porque se a gente for levar mais para a prática ainda, quando a gente chega no momento difícil, a gente perde a fé, aí a gente faz o quê? O terceiro passo, a gente desiste. E daí quando a gente desiste, sim, aí a gente encerrou algo que poderia nos trazer lá na frente. Aí a gente está, como se fala, saindo desse caminho. E aí a gente perde a fé e começa a achar motivos por que ela não aconteceu. Mas será que a gente refletiu esse passo que a gente deu para trás? A fé como força mental e energética. A gente fala com bastante frequência aqui, né? Que aquilo que a gente pensa, a gente vibra, a gente é uma frequência, e tudo que a gente se torna na frequência, a gente também atrai. Se a gente só fica pensando o tempo inteiro coisas ruins, a gente vai atrair coisas ruins. Se a gente fica pensando coisas boas, a gente vai atrair coisas boas. Mas tem que ter paciência para as coisas boas também acontecerem. Então, a partir do momento que a gente tem fé, a gente está sendo positivo. E se a gente está sendo positivo, a gente está vibrando algo melhor do que, né, às vezes, coisa simples. Toda vez que eu vou pegar um copo, eu deixo cair no chão. Coisas do cotidiano. Aí parece que a gente está atraindo aquilo, né? Então, com uma frequência, se eu vou pegar um copo, eu vou deixar cair porque eu já mentalizei que aquilo. Eu não estou tendo fé que eu vou virar essa página, que eu vou parar de pegar o copo e deixar ele cair no chão. Eu estou sendo, né? Estou perdendo a fé e não estou acreditando naquilo que realmente eu já criei uma barreira, um bloqueio, né? Comigo mesmo. Então, a fé é o remédio certo contra o desânimo. Ela nos dá os recursos para vencermos as dificuldades. E também crenças, quem sabe, né? Quando mentalizamos com fé, alinhamos nossa energia ao bem, que foi o que eu falei no início. Se a gente está tendo fé, nós estamos sendo positivos da cura de uma doença, do momento de dificuldade. Traz equilíbrio emocional e proteção espiritual. Então, um exercício, né, que a gente pode fazer é visualizar uma luz envolvendo um desafio. A nossa vida, constantemente, em todas as áreas da nossa vida, ela nos traz desafios. Certo? Se alguém tem alguma área da vida que não tem desafio nenhum, é difícil de encontrar, né? Porém, quando a gente tem esse desafio, mesmo que esteja passando por um momento bom, mas a gente mentaliza, a gente tem fé que ele vai permanecer, e a gente consegue imaginar uma luz, uma energia positiva, nós conseguimos, mesmo nos momentos de baixa, seguir adiante. E essa que é a ideia, né? Essa que pelo menos é o que a gente luta diariamente para conseguir manter ativo. A fé e a coragem caminham juntos, não adianta a gente ter fé e não ter coragem, então a gente está num desafio da nossa vida muito forte, e aí a gente começa a só botar empecilho. Não, eu tenho fé que vai dar certo, mas eu não estou com coragem para dar o primeiro passo. Qualquer coisa que a gente vai fazer tem risco, independente do que a gente for fazer. Não, mas se eu der um primeiro passo, se eu avançar alguma coisa, eu vou correr certos riscos. E daí a gente começa a perder a coragem e não andamos para frente. Aí não adianta só ter fé. Tem que ter fé e coragem para mudar. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos para se vencer os obstáculos. A fé fortalece o coração para continuar, mesmo diante do medo. E o medo é talvez o principal fator que nos tira, né, a coragem de dar esse primeiro passo para vencer. Exemplo, pessoas que enfrentam doenças, luto ou dificuldades financeiras, né? E, enfim, poderia citar N outras situações aqui da nossa vida. Fé não é ilusão, é transformação.
Se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporte-te daí. O grão é pequeno, mas carrega uma árvore inteira dentro. Pequenas atitudes com fé geram grandes transformações. Às vezes a gente visualiza algo grande, mas não vive o processo. Eu quero mover uma montanha, mas será que eu consigo mover essa montanha inteira? É passo a passo, a cada dia, tudo que a gente vem construindo, para daí chegar, no nosso desejo. E muitas vezes as pessoas criam aquele momento de felicidade, aquele momento de realização lá na frente, e não vive o processo, e nunca chega aquele momento. Só que quanto a gente pode ter caminhado? A gente imagina algo grande, e sonhar grande é bom para tudo na nossa vida. Só que a gente não está vivendo o processo, e parece que a gente nunca alcança. E aí tudo vai enfraquecendo. Então cada passo, cada conquista, independente do que seja, a gente tem que ir sempre alimentando isso, agradecendo por cada conquista. E às vezes até também agradecendo pelas coisas que não aconteceram ou que pareceram ruins de primeiro momento, porque podem ter nos tirado de outro caminho. Então, qual a montanha hoje, como uma reflexão, da sua vida você precisa mover com fé? Pelo menos uma pode estar clara na mente de vocês, e fica aqui essa reflexão. A fé que nos conecta ao alto e ao nosso melhor. A fé humana e divina ao mesmo tempo. É o sinal de desenvolvimento espiritual. A fé nos liga ao Criador e à nossa essência. Nos lembra que não estamos sozinhos. Se a gente tem fé em algo, a uma conexão maior que vai nos ajudar, mas que a gente precisa fazer a nossa parte. Que a fé que você cultiva hoje seja o chão firme do seu amanhã. Como uma mensagem final aqui, eu deixo que a fé não elimina as dificuldades, mas ilumina o caminho por onde passamos. Que ela seja a nossa força, a nossa paz e a nossa direção. Então agradeço a todos e uma boa noite e bom trabalho. Neste momento, a gente vai se organizando para o passe. Então, a gente gostaria que todos se sentassem confortavelmente, devagarinho fechando os olhos, se concentrando. Então, neste momento, vamos nos concentrando, fazendo respirações suaves e tranquilas e refletindo serenamente em tudo aquilo que precisar e no que aqui veio buscar nesta noite. Iniciamos então este passe espiritual pedindo a presença de Deus Pai Criador, de seu Filho Jesus Cristo, sob a luz do Espírito Santo e de Mãe Maria, e de todos os espíritos amigos de luz, para receber este passe. Mentalize também a presença do seu guia espiritual, do seu anjo da guarda, que através de boas intuições está sempre ao seu lado para orientá-lo e protegê-lo. Agora peça aos benfeitores espirituais e a Jesus Cristo que o ajude a realizar a sua limpeza espiritual. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-me a retirar de minha mente todos os pensamentos negativos e deprimentes que se encontrem ali alojados, frutos de minha condição de ser imperfeito, ideias de vingança, pensamentos morais inferiores,
raciocínios pessimistas e o egoísmo. Que sejam afastados de minha mente como folhas secas que se soltam das árvores e são levados pelo vento. Peço também que me ajudem a retirar do meu peito todos os sentimentos inferiores como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor, e que sejam evaporados no ar como fumaça e levados para serem transmutados na luz, em amor. Que os meus desequilíbrios emocionais, frutos do nervosismo, da falta de paciência, ansiedade e estresse, sejam corrigidos, visando uma nova harmonia no meu ser. E que todas as doenças alojadas em meu corpo tenham o seu mecanismo de enfermidade interrompido. E meu sistema de defesa orgânico inicie neste momento um forte processo de recuperação da minha saúde e principalmente da minha vida. Que assim seja e assim é. Então, para quem está na casa a primeira vez, podem ficar tranquilos, tem a aguinha aqui e cada um vai ser encaminhado para o seu atendimento, os que têm agendados.